Amém, irmãos. Então, hoje estaremos abordando o capítulo 19 de Atos. Eu vou pedir, então, para o irmão Fernando fazer a leitura para a gente, por gentileza. Ok. Ora, portanto, Atos, capítulo 19. E assim nos diz a palavra do Senhor. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados? E ele disse-lhe: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 homens. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endureceram e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por um espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermeiros e as enfermidades fugiam deles e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito maligno, dizendo: conjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram os seus 7 filhos da serva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando nele o homem que tinha o espírito maligno e assenhorando-se deles pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isso notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. E cumpridas estas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedónia e pela Acaia, dizendo: depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. E enviando a Macedónia 2 daqueles que os serviam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia. E naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives de prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os juntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que fazem com as mãos. E não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram. E ouvindo, encheram-se de ira e clamaram dizendo: grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhes permitiram os discípulos. E também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentasse no teatro. Uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso, e os mais deles não sabiam por que causa se tinham ajuntado.
Então tiraram Alexandre dentro da multidão, impelindo os judeus para adiante. E Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão disto ao povo. Mas quando conheceram que era judeu, todos unanimemente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. Então o escrivão da cidade tinha apagazoado a multidão, disse: homens Éfesos, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos aplaqueis e nada façais temerariamente, porque estes homens que aqui trouxestes nem são sacrilégios, nem blasfemam da vossa deusa. Mas se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, há audiência e há cônsules que se acusem uns aos outros, e se de alguma outra coisa demandais, averiguar se há em legítima assembleia. Na verdade, até correremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo causa alguma com que possamos justificar este concurso. E tendo dito isto, despediu a assembleia. Amém. Ok, meus irmãos. Então, na semana passada, na conclusão do nosso estudo do capítulo 18, nós deparamos ali com o apóstolo Paulo ainda em Corinto, ali onde ele foi defendido por Gálio, o procurador romano, o mesmo Gálio ali que juntamente com o seu irmão Sêneca foram executados alguns anos depois pelo imperador Nero, né? Eu até citei no outro estudo que foi esse é um acontecimento que nós vemos histórico, né? Não é relatado isso na Bíblia, né? Mas isso aí é justamente para, como eu citei, a história sempre em harmonia com os textos bíblicos, né? Porque a Bíblia é a verdade e a vida. E justamente por Gálio ter defendido Paulo, como eu enfatizei ali, Paulo continua ali tendo a liberdade para poder continuar ensinar ali, pregar o evangelho abertamente ali em Corinto. Depois disso, nós vimos que Paulo ali teve de se ausentar ali dos seus amigos de Corinto. Ele foi ali para a Síria, né, na companhia de Priscila e Áquila, e pela primeira vez chegou em Éfeso. Entrou ali na sinagoga, permaneceu ali por um período curto pregando aos Éfesos e, como eu disse, né, não ficou ali por ali muito tempo. Ali ele foi impelido para ir para Jerusalém, né, para celebrar ali provavelmente uma grande festa. Estudiosos dizem que algumas festas do tabernáculo ou a própria Páscoa. Após deixar ali os seus amigos em Éfeso, ele foi de barco até a Cesareia, então percorreu o seu caminho para Jerusalém. Isso indica ali, como eu já disse, o fim da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. No intervalo, então, entre o fim da segunda viagem missionária e o começo ali da terceira, nós somos apresentados, né, aqui no fim do capítulo 18. E ali nós vimos que um eloquente judeu de língua grega ali, de Alexandria, chamado Apolo, também esse personagem importante na igreja primitiva, apareceu ali também. E ele se distinguiu ali a chegar na comunidade em Corinto, demonstrando ali um tremendo conhecimento das escrituras sagradas e uma habilidade ali de se comunicar, né? Completada ali também, como eu expliquei também na semana passada, pela ajuda ali de Priscila e Áquila, que ali viram ali que ainda faltava alguma coisa que ele não sabia, e aí eles instruíram o Apolo, né, no caminho com mais precisão. E aí nós vemos Atos capítulo 19. Aqui é o ponto inicial da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Então, o versículo 1 diz que aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou então até Éfeso. Então, depois ele acabou voltando aqui para Éfeso e achando ali alguns dos discípulos. Irmãos, do versículo 2 até o versículo 7,
Vai ser talvez, eu acho que a última vez que eu vou abordar esse assunto, mas eu acho que é necessário também eu enfatizar novamente para poder explicar o contexto. Vemos aqui uma situação que requer um certo conhecimento para nós aplicarmos essa situação aqui do versículo 2 ao versículo 7. Eu acredito aqui que todos os irmãos já estão bem afiados, né, sobre esse assunto, com a questão do batismo com o Espírito Santo. Aqui nós vemos também uma certa confusão que aconteceu, e eu gostaria de, mais uma vez, a gente voltar nesse assunto, explicar novamente, a gente está revendo, para poder explicar essa situação aqui, do versículo 2 ao versículo 7. Por que eu digo isso? Algumas semanas atrás, um colega meu, de muito tempo, do Brasil também, ele entrou justamente nesse texto, falando para mim que o batismo com o Espírito Santo é você falar em línguas. Que a marca do batismo com o Espírito Santo é assim, se você é batizado com o Espírito Santo, você tem que falar em línguas. Então aqui ele usou esse texto. E esse é um dos textos muito usado para dizer que batismo com o Espírito Santo é falar em línguas, né? E nós sabemos que não é. Então é importante a gente entender o contexto, porque aqui nós vemos, como eu disse, é preciso ter um certo conhecimento do contexto bíblico aqui para a gente entender o que aconteceu aqui. Porque nós vemos que eles foram batizados com o batismo do arrependimento e depois eles são batizados novamente. Então há uma confusão muito grande com relação a esse texto aqui. Então é importante a gente entender várias coisas aqui, né? Primeiro, eu quero ler o texto com os irmãos, sem negar nada, absolutamente nada do que o texto diz. Tudo o que o texto diz é verdadeiro, né? Então, o texto fala que existe um batismo com o Espírito Santo. Sim, existe. Ele é bíblico. Existe dons também, né? Nós vemos na Bíblia. Existe, é bíblico. Então, é interessante aqui nós reafirmarmos o que a Bíblia diz, mas sabermos separar o que é uma coisa e o que é outra coisa, né? Que eu vejo aqui muito claro na Bíblia, são duas coisas distintas. O problema aqui é que muitos dizem que esse grupo que foi batizado com o batismo do arrependimento e teriam aqui que ser batizados com o batismo com o Espírito Santo. Essa é a grande confusão aqui que eles fazem. Eles já tinham sido batizados com o batismo do arrependimento pelas águas. E eles tiveram, então, que ter o batismo com o Espírito Santo, né? Então, a argumentação que as pessoas usam é essa. E, num certo ponto, eles estão corretos, porque essa é a ordem correta. Nós somos batizados nas águas, né? E depois nós somos batizados, né, pelo Espírito Santo. Só que nós devemos entender, irmãos, esse contexto, primeiramente, que é um contexto totalmente específico, né? E não segue a ordem para nós, não se aplica para nós, e eu vou explicar o porquê. Outra coisa também que nós devemos entender, e eu já falei bastante sobre isso, por isso que eu digo que os irmãos já estão afiados com relação a esse assunto, que nós devemos fazer separação do que é o batismo com o Espírito Santo e do que é os dons. São duas coisas diferentes. Ambos existem na Bíblia, mas nós devemos fazer separação. Batismo com o Espírito Santo é uma coisa, e a Bíblia explica muito claramente o que é, e dons são outras coisas, né? Então, vamos entrar mais uma vez nesse assunto, explicando o contexto aqui, para a gente entender bem. Então, eu vou pedir para os irmãos, então, para a gente voltar novamente. Eu acho que a gente acho que é a terceira vez que a gente vai no texto, obviamente porque Atos dos Apóstolos sempre está falando dessa questão. Então, eu acredito que aqui pela última vez nós iremos rever, e é uma forma de vocês estarem indo, voltando, sempre reavaliando aqui os textos e ver que realmente a Bíblia está em perfeita harmonia. Então, eu vou ler aqui, se os irmãos quiserem abrir também, tudo bem, caso contrário, podem ficar ali. No capítulo 3 de Mateus, nós vemos aqui a pregação de João Batista. E notem bem que aqui, no capítulo 19, ele é citado. Lucas nos diz aqui
que no versículo 4, que João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele. É exatamente o que a gente vai ler aqui. É exatamente isso. Olha bem, quem está pregando? João Batista. E aí é que João estava aqui, como de costume, tendo ali um argumento, tendo uma briguinha aqui com os fariseus, e ele diz ali, a partir do versículo 6 em diante, ele diz: e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando ali os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham o batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Aqui, ó, importantíssimo, versículo 10. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e jogada no fogo. Note bem, Jesus viria, ele vai falar nisso aqui, batizaria com o Espírito Santo e batizaria com o fogo. Aqui ele já começa a explicar. Falando para os fariseus, hipócritas, raça de víboras, aqueles que não dão bom fruto, a árvore que não dá bom fruto, ela é cortada e jogada no fogo. Aqui ele já está começando a explicar o que é batismo com fogo. E aí ele continua no versículo 11: eu vos batizo com água para o arrependimento. É exatamente o que está dizendo no capítulo 19 de Atos. João batizava na água. E os discípulos ali de João disseram que eles tiveram o batismo do arrependimento de João. E ali no texto mesmo diz que depois viria Jesus. Lucas está dizendo isso. E aqui é o mesmo contexto. Aí ele diz: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Notem bem que no versículo 10, ele já começa a explicar o que é o batismo com fogo. São os ímpios, que serão cortados e jogados no fogo. Isso é batismo com o fogo. Do versículo 12 em diante, aí ele explica novamente. Aí ele começa a falar o que é o batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo. No versículo 12, a sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Olha aqui, ó. Ele explica: Jesus viria, batizaria, né, com o Espírito Santo e com fogo. No versículo 11 ele diz isso. E no versículo 12 ele explica o que é esse batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo. Batismo com o Espírito Santo, a sua pá, ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Então, ou seja, claramente, para mim não tem argumento, apesar de eu ver muitos teólogos, muitos até que eu respeito, que acham coisa aqui que não existe, mas é muito claro o texto. E eu sempre falo para os irmãos, nós devemos ir no texto. O texto também está em perfeita harmonia com outros textos, né? Se nós vamos em Coríntios, capítulo 12, onde o próprio apóstolo Paulo nos fala sobre os dons, no versículo 13 ele confirma isso, dizendo: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, todos, né? E todos nós fomos dados de beber de um só Espírito. O próprio Paulo confirma aqui no capítulo 12 de 1 Coríntios, no versículo 13, dizendo que todos nós somos batizados em um Espírito no corpo. Ou seja, é exatamente o que Jesus falou aqui. Batismo com o Espírito Santo, o significado do batismo com o Espírito Santo, que é o selo do Espírito, que quando nós nos batizamos na água, o que acontece? É um ato soberano do Senhor Jesus. Quando nós nos batizamos, ele nos inclui, ele inclui o seu povo no celeiro, né? Igual Paulo fala, todos nós somos batizados em um só corpo, né? Por um só Espírito no corpo. Nós somos inseridos, nós passamos a fazer parte da família de Deus. Isso é o batismo com o Espírito Santo. Aí que nós devemos entender o que estava acontecendo aqui. Notem bem, irmãos, que se nós olharmos o texto, Paulo,
encontra uns discípulos de João aqui e perguntam, mas peraí, vocês foram batizados? Eles falam, sim, né? Mas vocês já receberam o Espírito Santo, né? O batismo do Espírito Santo? A gente nem sabe o que é esse Espírito Santo. Olha bem que eles responderam. Por que eles responderam isso? Porque quando eles foram batizados por João Batista, Jesus não tinha vindo ainda. Não tinha iniciado ainda o período da graça. Ali a nova aliança não tinha sido instituída ainda. Então, ou seja, João Batista ele já fazia o batismo para apontar para Cristo, no entanto que ele batizou o próprio Senhor Jesus. Então, ali era uma prática que ele fazia. Ele anunciou as boas novas. Então, era uma prática que ele fazia para anunciar, que apontava para Jesus, o que viria depois. Então, ele fazia ali. Só que os discípulos de João, que batizavam naquela época, eles teriam que batizar de novo. Foi exatamente o que aconteceu aqui. Notem bem que disse-lhes Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, Jesus. Então, ou seja, o Paulo está explicando para eles aqui, tudo bem, vocês foram batizados ali pelo batismo de João, mas vocês não sabiam quem era Jesus. Agora já se cumpriu tudo. Ele morreu, ele ressuscitou. O período da graça se iniciou. A nova aliança, né? Hoje nós sabemos disso. Então agora vocês devem ser batizados pelo nome de Jesus. Notem bem o que aconteceu no versículo 5 aqui. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, ou seja, qual que é esse batismo aqui? Das águas. Eles batizaram exatamente do mesmo jeito, só que em nome de Jesus. Porque na época de João, eles não sabiam quem era Jesus, né? Eles acreditaram, eles creram ali, mas eles não sabiam. Então havia uma necessidade de eles batizarem no nome de Jesus. Aí nós vemos que depois que eles foram batizados, o que acontece? Em Paulo, ali impondo as mãos, veio sobre eles o Espírito, e tanto falaram em línguas como profetizaram. Isso, irmãos, é isso que as pessoas fazem confusão. Elas entendem o significado do batismo com o Espírito Santo, que é algo muito claro na Bíblia, porque eles fazem confusão com o texto. E nós vemos que é muito normal os crentes ali na igreja primitiva, eles serem batizados e depois, né, obviamente o batismo com o Espírito Santo, serem incluídos, enxertados no corpo de Cristo, começarem a fazer parte da família do Senhor, na família de Deus, e era natural os dons serem manifestados. Eu acredito que nunca na história foi manifestado prodígios e milagres, né, como foi na igreja primitiva. Né? Pelas mãos dos apóstolos aconteceram muitas coisas. E nós veremos aqui nesse próprio texto, que aqui Paulo impõe a mão, aconteciam milagres. Os apóstolos, eles tinham autoridade do próprio Senhor Jesus. E nós vemos aqui, seguindo em diante, nós vamos ver mais a seguir, que as pessoas traziam lençóis, e só com o lençol de Paulo ali, os demônios eram expulsados. Enfim, aconteceu nessa época milagres como nunca houve, né? Então, a gente tem que entender esse contexto aqui, e entender o que estava acontecendo, né? Então, aqui, é errado nós dizermos que aconteceu um batismo nas águas e depois eles foram batizados com o Espírito Santo, que para os pentecostais dos nossos dias é você falar em línguas, né? Eles até falam, se você não falar em línguas, você não é batizado com o Espírito Santo. Isso é um absurdo, irmãos. Se você fala para uma pessoa, você não é batizado com o Espírito Santo, sabe o que você está dizendo para ela? Está dizendo, você não faz parte da família de Deus. É isso que você está falando para ela. E ninguém tem o direito de falar isso, porque nós não sabemos. Né? Às vezes a gente pode ver pessoas na igreja que não são pessoas crentes, né, genuínos. Elas podem não fazer parte da família. Eu sempre falo, o simples fato de você ir para a igreja não quer dizer nada. Né? Cada um sabe da sua vida com Deus e Deus sabe quais são os deles. Né? E não cabe, não compete a nós julgar as pessoas, aquele faz parte, aquele não faz parte. Não, nós somos uma família, uma comunidade cristã, nós recebemos a todos e não cabe a nós, homens, julgar quem é ou quem não é cristão. Isso aí compete ao Senhor. Então, irmãos, que é muito importante nós entendermos esse contexto aqui. O que aconteceu, Paulo, eles tinham batizado no batismo de João, né? Então, não tinha começado o período da graça,
Jesus não tinha morrido e ressuscitado ainda. Então, quando eles descobriram aqui, eles falaram, a gente nem conhece esse Espírito Santo, né? Como assim? Ou seja, Jesus não sabia de nada. Então, havia necessidade de eles se batizarem novamente. E aí eles se batizaram, os dons são manifestados. Então a gente entende, irmãos, o que é o batismo com o Espírito Santo, explicado ali no capítulo 3 de Mateus, confirmado pelo apóstolo Paulo em Coríntios capítulo 12, versículo 13, né? E o próprio capítulo 12 explica o que são os dons. Então vamos entender o contexto aqui, entender o que é batismo com o Espírito Santo, entender o que é dons, né? Então quando a gente entende tudo isso, né? Legal, a gente entendeu aqui o que a Bíblia está falando. Notem bem também que eu falei do batismo com fogo, né? A gente já falou algumas vezes sobre isso. Batismo com fogo também é algo que a gente deve entender. Muito claramente na Bíblia, batismo com fogo é o juízo dos ímpios, né? Todos nós, querendo ou não, todos nós, da face da terra, todos os humanos, serão batizados ou com o Espírito Santo ou com o batismo com fogo. Ou seja, todos nós seremos batizados com o Espírito Santo, seremos incluídos na família de Deus, ou seremos batizados com fogo, seremos julgados e condenados. Amém, meus queridos. Então, continuamos aqui no versículo 8 em diante, versículo 8 e no versículo 9, nós vemos aqui que, em seguida, Paulo foi à sinagoga e falou ali com ousadia ali por 3 meses. Do mesmo modo como Paulo se mudou para a casa ao lado da sinagoga ali em Corinto, agora ele mudou-se ali para Éfeso, para a escola. Nós vemos aqui o nome de um personagem, né? Que é na rua da escola de Tirano, que, segundo estudiosos, né? Eu fiz 2 pesquisas, nas 2 eu encontrei a mesma resposta, né? Tirano ali era um professor de filosofia da época, ou de filosofia ou retórica, né? Os estudiosos não estão certos, né? E ali ele tinha o seu próprio edifício escolar. E Paulo usou as suas horas livres ali para instruir o povo nas coisas de Deus. Então, é uma informação que a Bíblia não é específica e que a gente, através da historiadores, a gente consegue algumas informações, né? E aí que eu entro a partir do versículo 11 e 12, né? Que a gente vai entrar. Éfeso, para a gente entender, é a cidade da antiguidade com maior número de reconstruções. Se você, eu não fui no caso, né, mas eu sei disso, se você for para a Turquia e visitar a antiga cidade de Éfeso, você pode caminhar pelas ruas e ainda ver os prédios ali, né, quase como eles eram, réplicas ali exatas de como eram ali na época de Paulo. Essa é uma viagem que, inclusive, um dia, se Deus permitir, eu quero fazer. Quero muito conhecer a Turquia, conhecer as 7 igrejas ali do Apocalipse, conhecer a antiga cidade de Éfeso, quero conhecer a Grécia também, ir para Creta, ali de Tito, e conhecer, né? O que eu puder conhecer ali, eu queria muito conhecer esses lugares um dia, quem sabe, né? Eu possa conhecer aqui, inclusive ver essas réplicas aí que existem até hoje, né? E para a gente ter uma ideia de como que era na época de Paulo. Versículo 11 e 12, então, nós vemos a questão dos lençóis e aventais aqui, que curavam as pessoas. E nós vemos aqui que a Bíblia ela fala nesse sentido, que houve milagres, né? Estavam acontecendo milagres extraordinários. Ó, diz assim, Deus, né? Quem faz? É Deus, não é o homem. Pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários. E é isso que a gente vê, irmãos, através de Pedro, através de Paulo, através dos apóstolos, milagres extraordinários, da mesma forma como o Senhor Jesus fez. O Senhor Jesus deu a mesma autoridade para os apóstolos fazerem. Por isso que naquela época era uma chuva de milagres mesmo, né, que aconteceram, né? Eu particularmente eu acredito em milagres, né, nos dias de hoje também, mas eu acredito que isso é óbvio também, irmãos, que houve muito mais milagres naquela época por causa do propósito de Deus, né? E é Deus que faz tudo. Hoje a gente olha ao nosso redor, a gente não vê tantos milagres, né? E até é importante uma coisa que eu gosto sempre de ressaltar, que nos finais dos tempos, quem fará muitos milagres e prodígios é o anticristo e o falso profeta. A gente deve tomar muito cuidado também com essas coisas, né? Eu sempre falo da base do cristianismo, que é viver pela fé. A gente sempre deve ter isso conosco e viver realmente pela fé.
A gente não precisa ver nada. Você não precisa ver milagres, você não precisa dessas coisas para fortalecer a sua fé. Porque a sua fé vem de Deus. E sua fé, ela é verdadeira e vem de Deus, você não precisa de ver para crer. Você simplesmente vai crer no Senhor. Então nós vemos ali muitos dos que creram. Uma coisa antes, irmãos, antes da gente prosseguir, a gente vê que hoje em dia acontece muito dessas coisas, de pessoas tentarem imitar o que acontecia na Bíblia. Se a gente olhar, por isso que existem tantas campanhas nas igrejas evangélicas. Muitas pessoas querem incorporar situações que aconteceram e trazer para os nossos dias. A gente uma das campanhas que é mais vistas nos nossos dias é campanha de Davi contra Golias. Aí as pessoas vão lá, 20 dias da campanha de Davi contra Golias, eu sou Davi, o meu pecado é Golias, e eu, Davi, vou vencer Golias, o meu pecado. E elas ficam com essas fantasias, né? Porque é fantasia, irmão. Você querer incorporar uma situação que aconteceu na Bíblia, incorporar ela nos nossos dias, isso não se chama fé. Isso é misticismo, fantasia puro. E a gente vê essa questão dos lenços hoje. Tem alguns pastores aí que ficam com lencinho, tem um que fala, pega meu lencinho, o lencinho do pastor, que você vai lá na porta do banco, a pessoa dá um testemunho, eu já vi um testemunho desse, ela pega o lencinho que foi dado pelo pastor, de manhã cedinho, antes do banco abrir, ela vai lá e passa o lencinho na porta do banco e toda a dívida dela foi quitada. Irmão, isso assim, é irônico, né? Triste, mas irônico, mas é uma realidade. Então as pessoas se baseiam no quê? Nisso daqui, ó. Peraí, o apóstolo, só o lencinho dele ali curava, expulsava os demônios. Então eles olham na Bíblia ali e tentam imitar igual, tentam fazer igual. E note bem aqui, olhe bem isso daqui, versículo 13 e versículo 14. Vemos aqui que uns exorcistas de plantão aqui tentaram imitar o que Paulo estava fazendo e eles se deram muito mal. Notem bem aqui, versículo 15 e 16, diz, mas o espírito maligno lhes respondeu, conheça Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E aí diz, o possesso de espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Ou seja, o endemoniado deu porrada neles e bateu neles. Né? Então, se deram muito mal aqui, né? Se deram muito mal. Então, aqui nós vemos uma prática, irmãos. Não devemos imitar o que eles faziam. Não devemos imitar situações que aconteceram. Eles viram ali, nossa, vamos fazer igual Paulo, lenço, vamos imitar ele, vamos tentar expulsar os demônios igual ele fazia. A gente não tem que imitar nada, irmãos. Até mesmo porque, notem bem o versículo 11, e Deus, pelas mãos de Paulo, e Deus pode usar, irmãos, pode usar você, só que é espontâneo, irmãos. A gente não precisa olhar e ficar copiando nada, tentar imitar ou querer programar também. Tem uma coisa que é terrível nos nossos dias, as pessoas programar a presença de Deus, programar para que alguma coisa aconteça. Então eles colocam lá, venha para a sessão do descarrego, venha para a campanha de Davi contra Golias, que você vai vencer, venha que o seu milagre vai acontecer. A gente não pode marcar a hora para milagre acontecer, irmãos. Essas coisas, na Bíblia toda, sempre foram espontâneas e com a vontade de Deus, sempre na hora que Deus quer. Não é eu que quero. A gente pode orar, e Deus pode atender a nossa oração. Mas milagre não acontece dessa forma, marcando hora, ou tentando imitar, né? Ou incorporando, né, o que aconteceu, situações do Velho Testamento, e tentar aplicar para os nossos dias. Essas coisas não existem, irmãos. Nós devemos viver pela fé e esperar as coisas em Deus. As coisas acontecem da forma como Deus quer, a gente não tem que forçar nada. Né? Então é importante nós sermos cristãos com os pés no chão, né? Esperando no nosso Senhor, e deixa que Ele faz, irmãos. Né? Nós estamos nas mãos do Senhor, nós estamos bem. Né? Se aconteceu, amém. Se não aconteceu, amém também. Deus está no controle de tudo. E Ele é soberano, irmãos. Ele é soberano, Ele está no controle de todas as coisas. Nós vemos um fato muito interessante aqui. Houve um grande avivamento aqui. Versículo 18 e o versículo 19
Muitos dos que creram começaram ali a descancarar a hipocrisia no qual eles viviam. Isso é muito interessante aqui. Eles começaram a queimar os livros de magia que eles tinham ali. Os livros, naquela época, irmãos, eram muito caros. Livros no mundo antigo eram extremamente caros. E tinha uma biblioteca famosa ali, né? A Biblioteca Antiga de Éfeso. Era um magnífico edifício ali que era ricamente cheio de livros. A maioria dos livros, no entanto, daquela época, eram livros de ocultismo, livros de magia, justamente esses livros aqui que eles queimaram. Livros que prometiam poder sobre a natureza ou sobre doenças. E aí, contudo, as pessoas ali foram aqui atingidas de uma forma tão maravilhosa pelo evangelho pregado, que ali, imediatamente, eles viram a diferença entre o que é real e o que é falsificado. E assim eles buscaram os livros que eles já tinham comprado de magias, e ali eles começaram a botar fogo. E notem bem aqui que eles gastaram muito dinheiro, né? Eles gastaram muito dinheiro e mesmo assim eles queimaram todos aqueles livros que eram, por sinal, muito valiosos. Versículo 20, aqui nós vemos que diz: assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Eu acho interessante como que mostra que a palavra crescia e essa outra palavrinha que é citada aqui, e prevalecia. O que está falando aqui? Prevalecia, é a verdade prevalecendo contra a mentira. Isso é muito interessante, irmãos. Ou seja, tinha uma idolatria imensa, tinha falsos mestres, tinha mágicos, ocultismo, tudo que é tipo de idolatria ali, mas a verdade crescia e prevalecia sobre essas coisas. Por isso que é importante, irmãos, nós sermos fiéis e orar para que Deus faça que a palavra dele prevaleça e cresça no nosso meio, né? Quando eu falo isso, irmãos, eu não falo em termos de quantidade, de pessoas, mas eu digo de verdadeira arrependimento das pessoas e conversões genuínas no nosso meio. É muito importante nós termos, por mais que seja igual a nossa congregação, uma pequena congregação, mas que seja uma congregação cheia de pessoas genuinamente convertidas. Isso, irmãos, é muito melhor do que você ter uma igreja cheia de pessoas mais vazias de Deus. Então, nós devemos orar para que a palavra prevaleça em nossas vidas, para que a palavra cresça em nossas vidas e que nós possamos realmente estar focados na palavra e não focados em mentiras, né? Como Paulo fala muito bem, em fábulas, né? A gente sempre vê Paulo falando do ensino da palavra, da pregação do evangelho, sempre contrapondo as fábulas, né? As historinhas. Então, aqui nós vemos que assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. E essa, meus irmãos, é uma atitude normal que nós vemos aqui, a partir do versículo 21, nós vemos que quando Paulo pregava o evangelho, isso acontecia em todo lugar. Sempre surgia conflito devido ali à confrontação entre a verdade de Cristo e a doutrina falsa ali da idolatria. João Calvino falou nas suas Institutas algo muito interessante, eu sempre cito isso, na verdade, eu acredito que os irmãos já ouviram isso de mim. Ele diz que o coração de todo ser humano é uma fábrica de ídolos. É muito interessante isso. Na palavra no latim que é fabricum idolarum, que é fábrica de ídolos. Nós somos, irmãos, por natureza, inventores, criadores de ídolos para nós mesmos. Na sua carta aos Romanos, Paulo ele disse que a ira de Deus ela é revelada contra toda a idolatria do mundo. Não porque há incidentes isolados de idolatria, mas porque a propensão à idolatria ela é universal. É exatamente isso que Calvino está dizendo.
Todos nós temos uma tendência a fabricar ídolos em nossas mentes. Irmãos, isso é uma verdade. A gente vê que o povo do Egito, eles viram maravilhas. Moisés ali abrindo o Mar Morto, Deus tirou o povo ali com mão forte. Eles viram tudo aquilo. Foi só Moisés se ausentar um pouquinho, o que eles fizeram? Bezerrão de ouro para adorar. E realmente, irmãos, a gente vê a situação da igreja nos nossos dias, é uma fábrica de ídolos. As pessoas, elas fogem do evangelho com uma facilidade tremenda e elas criam ídolos. E o que é o ídolo? Eu já expliquei esses dias atrás falando o que é o ídolo. O ídolo não é só uma imagem. Você vai lá e fica adorando para a imagem da Maria, uma estátua. Não. O ídolo é qualquer coisa que nos afaste de Cristo. Qualquer coisa que substitua Cristo em nossas vidas. Isso pode ser qualquer coisa, irmãos. Qualquer coisa que nós amamos mais do que Cristo é um ídolo na nossa vida. Então, nós devemos realmente entender isso, que a nossa mente, ela fabrica ídolos com uma facilidade imensa. E é muito importante a gente lutar contra essas coisas, né? Para que nós venhamos a crer no Deus vivo e não crer em substitutos ali falsos. Nós cremos no Deus verdadeiro, irmãos, no Deus vivo. E vemos que esse era o contexto aqui de Éfeso. No versículo 28, aqui nós temos alguns detalhes do Deus que eles tinham criado aqui. Versículo 28 diz o seguinte: ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam ali: grande é a Diana dos Éfasos, aqui devido a Demétrio, que incitou aqui um grande tumulto aqui na cidade. Aqui então nós vemos qual que era o grande ídolo, o deus aqui da cidade de Éfeso. Na verdade, Deus não, a deusa, que é a deusa Diana. Se nós olharmos no versículo 35, vemos um outro detalhe aqui de misticismo. Diz o seguinte, o versículo 35, o escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana? Aqui mais uma vez repete, a Diana, e da imagem que caiu de Júpiter. Tinha até uma imagem aqui que tinha caído de Júpiter, que eles guardavam. Eu não tenho muitos detalhes sobre essa imagem de Júpiter, mas então a gente vê aqui, eles guardavam aquela imagem que caiu de Júpiter também como algo sagrado ali. Então a gente vê, irmãos, às vezes foi um meteorito que caiu ali, algumas coisas, as pessoas já olham lá, baseada ali na mitologia grega, opa, essa pedra que caiu do céu aqui, veio de Júpiter. E aí as pessoas idolatram a pedra. E é isso, irmãos. A gente vê como que o ser humano fabrica ídolos com uma facilidade imensa. E aqui nós vemos esses ídolos aqui de Ana e essa tal dessa imagem aqui que caiu ali de Júpiter, que eles adoravam e guardavam. Eles diziam aqui com muito orgulho que a cidade de Éfeso era que guardava o templo da grande Diana, grande para eles, né? Da grande Diana, e dessa imagem que caiu de Júpiter aqui para eles, né? Além de Éfeso ser a cidade guardiã do templo da deusa Diana, então nós vemos aqui também, tem aqui essa imagem que caiu de Júpiter. Em toda a história do mundo, irmãos, nós vemos que os povos criaram falsos deuses. Ainda em nossos dias também não é diferente. É por isso que existem tantas religiões no mundo. E da mesma forma que na antiguidade temos por base esse grande tumulto aqui que houve aqui, causado aqui por Demétrio, nos nossos dias também causa muita confusão se nós pregarmos a verdade em um mundo encantado por mentiras, por falsas religiões, por um falso evangelho também que é pregado dentro da igreja. Isso que é o pior de tudo, meus queridos irmãos. E muitos no meio evangélico também estão encantados com muitos ídolos. Nós vemos, eles idolatram políticos, eles idolatram pastores, eles idolatram cantores e artistas gospel, eles idolatram um monte de coisa.
Eu sempre falo isso, eu falo com tristeza, né? Não falo com alegria, não. E nós devemos orar pela igreja dos nossos dias. Mas a igreja entrou num sincretismo religioso muito grande, entrou numa idolatria muito grande. Irmãos, e existe um grande perigo nisso. Nós estamos caminhando para o fim dos tempos. E o falso profeta e o anticristo, eles farão milagres nunca vistos, milagres impressionantes. E nós vemos essas pessoas que buscam milagres, essas pessoas que correm atrás dos seus ídolos, elas vão adorar o anticristo e o falso profeta. Por isso, irmãos, de extrema importância, que nós venhamos entender e discernir os tempos que nós vivemos, sempre, absolutamente sempre, baseados no que o Evangelho diz. E eu sempre falo isso, irmãos, desconfiem até do que eu estou dizendo aqui. Por favor, desconfiem até de mim, né? Sempre o Evangelho, irmão, sempre a palavra de Deus. Nós devemos sempre nos voltar para o Evangelho. E nós devemos ler a palavra, irmãos, estar sintonizados todos os dias, porque nós, como seres humanos, nós esquecemos e somos atacados por um mundo pagão que tenta nos influenciar. E muitos têm se perdido, irmãos. Muitos têm se perdido. Nós possamos estar firmes e fundamentados sempre no Evangelho. E terminamos aqui o capítulo 19 com o escrivão. Nós vemos um escrivão aqui, pacificador, por sinal, que disse ali que o mundo todo sabia ali sobre a Diana, por isso uns poucos pregadores ali que não seriam capazes ali, está dizendo, de destruir a religião ali, com alguns sermões ali. E ali então esse escrivão, nós vemos que ele aconselhou a multidão a permitir que Demétrio e os outros ali registrassem a sua queixa legalmente em audiência pública, onde eles poderiam ser feitas ali também defesas razoáveis ali. E ele disse então para a multidão ali se dispersar, e mais uma vez ali a pregação do evangelho não foi interrompida, e Paulo continuou ali pregando o evangelho e indo para outras cidades. Então nós vemos aqui que aqui só foi o início da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Vemos que depois ainda ele vai, depois no capítulo 20 ele volta para Macedônia e para Grécia. Então nós vemos ainda que temos toda uma terceira viagem missionária do apóstolo Paulo adiante, né? Então não era a hora ainda de Paulo parar, né? A hora de Paulo não tinha chegado ainda. Deus ainda queria que ele prosseguisse. E nós veremos ainda então, continuando na semana que vem, a partir do capítulo 20, a continuação aqui da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Amém, meus queridos? Eu vou pedir para o Charles, então, finalizar a gravação, e aí eu vou fazer uma oração, e depois a gente pode comentar, tirar qualquer dúvida que os irmãos venham a ter no capítulo 19, e também sobre Gênesis, né? Os outros videozinhos também que a gente viu de Gênesis, o terceiro e o quarto do Augusto Nicodemos, e também outras coisas que os irmãos quiserem conversar. Amém?